Nós vamos falar de um tema muito crítico, que é especificamente sobre o dinheiro, né? E a falta de dinheiro. O que nós vamos tentar concluir é que, se Deus está de acordo com um projeto que nós vamos tocar, seja o nível que for, familiar, ou empreendimento, ou na igreja, Ele paga porque Ele encomenda. A falta de dinheiro para executar um projeto deve ser um alerta para a gente avaliar o problema. Porque para Deus não há problema de dinheiro. O que há o que Ele espera é que a gente, através da falta de dinheiro para tocar o empreendimento, a gente possa identificar problemas que estão resultando nessa falta de dinheiro. O homem natural enxerga o dinheiro como meio para se tornar Deus. O dinheiro se transforma no seu instrumento de poder. Ele faz você livre, daí amar o dinheiro é a raiz de todos os males. Essa questão, na realidade, começou no Jardim do Éden. Em Gênesis 3, de 1 a 6, relata assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comerás, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, e vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa de se comer, para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, assim, né, quais os princípios que a gente aproveita nesta passagem para entender como é que o homem entendeu que o dinheiro ia substituir esse desejo dele? Ou seja, a serpente falou, primeiro, Deus ali, nós entendemos que Deus estabeleceu limites. E cabia o homem, com seu livre-arbítrio, decidir obedecer ou não. Tanto que ele foi livre para chegar lá e comeu do fruto. Então, a primeira coisa é que Deus sempre, nas nossas vidas, nas nossas empresas, Ele estabelece limites. E identificar esses limites são fundamentais. Esses limites, às vezes, são um nicho de mercado, às vezes é uma linha de produtos. Por exemplo, eu fabrico salsichas e eu compro embalagens. Aí eu falo, puxa vida, por que em vez de comprar embalagens, é tão simples, eu não monto uma fábrica de embalagens? E aí eu começo a tirar o foco da minha empresa para outras coisas que não agregam tanto valor e só vão ocupar o meu time, a minha equipe de diretoria, minha gerência, minha engenharia, com coisas que não agregam valor. Então, saber os limites de atuação da sua empresa, da vida pessoal, profissional, é uma coisa muito importante, né? E o outro aprendizado é que o homem viu que, quer dizer, a Eva, ela falou, puxa vida, eu tenho a oportunidade de ser como Deus. Eu vou conhecer tanto ou igual a Deus. Sempre o homem tenta ser igual a alguém. E o passo seguinte é ele querer ser maior que Deus, maior que aquela pessoa. Isso aconteceu com o diabo, né? Ele quis ser igual a Deus e acabou sendo expulso dos céus, porque ele quis ele quis ocupar o lugar de Deus, né?
Então, assim, e o homem, ele vê no dinheiro o poder para ele ser Deus, ele comprar pessoas, ele fazer as pessoas servi-lo da forma com que ele deseja que elas sirvam a ele. Então, o dinheiro é um instrumento para o homem realizar o desejo que, desde o Jardim do Éden, que é se tornar um Deus. Os governos, como nós falamos, eles operam baseados em duas grandes premissas econômicas erradas, equivocadas. A primeira é que virtualmente todos os problemas se resolvem jogando mais dinheiro neles. E se faltar dinheiro, basta imprimir, porque ele tem a máquina, ele tem a fábrica de dinheiro. Então nós já vimos que aí nós vamos falar um pouco também hoje, a questão da inflação, que é você produzir dinheiro sem paralelamente produzir bens e serviços. E hoje o país, o Brasil, qual é o problema dele? Que qualquer um dos governantes que assumir vai encontrar a mesma dificuldade. Ele tem mais despesas do que receitas, porque ele decidiu resolver os problemas da nação, do povo, jogando dinheiro, em vez de estudar as causas dos problemas e encontrar soluções para os problemas. E o resultado é que chega uma hora, por exemplo, se não tem emprego, então você dá cesta básica. Se não tem tal coisa, então você cria um outro meio das pessoas sobreviverem. Só que chega uma hora que falta recursos para você manter aquela solução. E esse é o problema que quem chegar no governo, seja Bolsonaro, seja quem for, ele não vai conseguir resolver esse problema no curto prazo. A gente espera que esse governo comece a definir políticas que possam, a longo prazo, resolver o problema da nossa nação. Mas não é de curto prazo. E não é de curto prazo por causa desses dois equívocos econômicos, de achar que ele resolveria os problemas da nação jogando dinheiro. Como nós vemos a falta de dinheiro? Primeiro, seriam limites de Deus, como no caso do Jardim do Éden, como uma fonte de segurança ou uma fonte de escravidão. O que é fonte de segurança ou fonte de escravidão? Se eu contrair um empréstimo ou me envolver numa associação, que eu vou conseguir um endividamento, que depois eu tenho que ficar a vida toda prisioneiro a essa dívida, isso é uma forma de escravidão. Quando eu dou graças a Deus, porque quando eu cheguei na Igreja Verbo, eu recebi, acho que eu dei esse testemunho aqui, uma proposta para ser sócio de uma empresa de escapamento. Falei sobre isso aqui já. E a única coisa que eu teria que entrar seria com o meu trabalho. E eu receberia 25% de ações. Vocês imaginem que uma empresa que fornece peças, escapamento de automóvel, é uma empresa que ganha muito dinheiro. E a única coisa que me exigiam é que eu entrasse com minha força de trabalho. E eles me dariam 25% das ações. Então, teoricamente, era um negócio perfeito. E eu cheguei no domingo e eu orei com dois irmãos, o Norberto e o Jorge, que não está mais conosco, E eles ambos me disseram: Sérgio, eu não sinto paz. Resumindo, se eu tivesse... E eu cheguei depois da empresa e falei para eles que eu trabalharia de graça. Daria X horas por mês para eles, de graça, mas eu não queria ser sócio, em obediência a essa visão que os irmãos tiveram comigo. Minha esposa, a princípio, foi contra, que achou que era um absurdo, radicalismo, e minha esposa era de lar cristão muito antes que eu. Eu simplesmente tomei uma atitude de obedecer, uma visão que os irmãos tiveram, que eles não sentiram paz.
O resultado foi que essa empresa faliu, 3, 4 anos depois, e a minha parte na dívida seria, no mínimo, R$700 mil, que na época eu teria que vender meu apartamento para pagar. Então, assim, muitas das vezes, Deus quer nos... o não, ou a falta de dinheiro, ou Ele mandar um profeta, como no meu caso, e falar assim, não entre. Deus querendo nos preservar. Ok? A segunda, como vemos a falta de dinheiro, uma oportunidade para melhorar o discernimento nas questões econômicas relacionadas a negócios, bancário, dívida, dinheiro, taxas de juros. Ou seja, está faltando dinheiro. Por que está faltando dinheiro? Como é que nós estamos gastando as nossas receitas? Numa empresa, quanto nós estamos gastando com juros? Enfim, então é uma oportunidade para você dar uma olhada nas suas receitas, nas suas despesas, e ver o que você pode fazer para equilibrar suas contas. Equilibrar não, né? Mas mudar de um resultado 0-0 negativo para um resultado positivo. Então, assim, se Deus quer que você faça algo, Ele vai pagar por isso. Deus paga por aquilo que Ele encomenda. Ele é o provedor. E Ele quer que nós o conheçamos como Deus provedor. Amém? Como está em Salmos 15, 3, né? No céu está nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Ok? Faz através de nós. Então, por que Deus nos mantém afastados do dinheiro? Para se revelar a nós como nosso provedor. Para desenvolvermos a habilidade de administrar bem os recursos. Construir sem dinheiro. Eu não sei quantos já tiveram uma oportunidade de construir algo sem dinheiro, sem contrair dívidas. Vou dar um exemplo. Por exemplo, um empregado numa empresa, a empresa está querendo terceirizar uma linha de produção, que, como eu falei, é uma linha que atrapalha o seu fluxo de produção, e ela simplesmente resolve vender os seus equipamentos. E aí um trabalhador pode falar, olha, eu compro essa máquina e lhe pago com serviço. Então, isso é um exemplo que você pode começar um negócio sem, ou seja, construir sem dinheiro, criatividade, ok? Por que Deus nos mantém afastados do dinheiro? Para impedir que o poder do dinheiro me destrua e para que entendamos a causa da falta de dinheiro, como eu falei antes, ou seja, vamos investigar por que está faltando dinheiro. E tem aqui um questionário que é muito interessante, porque ele estão 8 tópicos, como se fosse nós fazermos uma avaliação na nossa vida, na nossa empresa, da causa da falta de dinheiro em um determinado momento. Existe algum pecado moral específico na minha vida que esteja impedindo, ou seja, este pecado está impedindo do dinheiro chegar à minha casa? Segundo, avareza ou materialismo, quer dizer, o amor ao dinheiro ou às coisas materiais, estão assim, impelindo o meu desejo de expandir? E aí Deus não vai estar comigo nesse negócio. Este projeto é da vontade de Deus? Estou disposto a orar, jejuar, até obter uma resposta, como o exemplo que eu dei para vocês? Meu caso, eu vivi essa experiência de alguém que orou e falou, não entra. E você, é claro que eu queria entrar, significaria a minha independência. Eu deixaria de ser um empregado, mesmo na época eu era um consultor, para me tornar dono de uma baita empresa. 4, Deus está tentando me proteger de algo ou de alguém nesse projeto? Uma aliança, um julgo desigual, pessoa com um caráter que depois vai me trazer problemas, né? 5, você está procedendo nesse projeto da maneira de Deus?
Se Deus não suprir o dinheiro que você deseja, quando você quer e na forma que você quer, você estará disposto a resolver o problema por conta própria? Ir no agiota, ir num banco? Né? Eu participei de várias empresas que elas começavam a ter dificuldade do limite de crédito nos bancos, aí começavam a descontar duplicatas, e aí no final, quer dizer, antecipar, né, o dinheiro, e aí perder uma parte do faturamento, e por último estavam em agiotas, ou seja, pegando dinheiro já num caminho suicida. Né? Está claro para você que Deus não liga a mínima para o seu problema de dinheiro? Por quê? Porque Ele está preocupado com a maneira com que você vai desenvolver o seu negócio. Você tem conhecimento